durante as nossas conversas aqui, o Cristiano apontou as próximas fases, né? Sinalizou até uma guerra ali, né? Continuação da guerra ou intensificação. A Thaís tem um material justamente que ela preparou, explicando o que seriam essas próximas fases dessa reforma tributária. Está contigo. Porque a discussão tendo sido feita através de uma proposta de emenda à Constituição, que é um projeto grande, né, robusto, parece que ela já deu conta, que a PEC sozinha já deu conta da lição de casa. Não, ela é apenas a primeira etapa. Vamos colocar no telão aqui para quem estiver com a gente acompanhar. Então, a primeira etapa é isso. Qual é o modelo? O modelo é o do IVA, que é aquilo que eu disse que nós chegamos com algumas décadas de atraso, mas está certo, a PEC determina qual é o modelo, escolhe lá os privilegiados e os isentões. Pronto. Está aí o modelo que foi definido em 2023. A partir do ano que vem, começa a discussão através das leis complementares, das leis ordinárias, enfim, que é a regulamentação. E aqui também vai ter briga. Aqui também vai ter disputa dos grupos de interesse, ou que ficaram de fora, ou que ficaram de dentro, mas com menos do que gostariam. E os projetos de lei, como disse o Cristiano, acho que ele pode falar mais sobre isso, aceitam também muita coisa, né? E aceitam muitos jabutis. A terceira etapa é a etapa da aplicação, da prática, que o doutor Bichara estava citando aqui no último bloco. Ela vai durar até 2033. Aqui vai ser um trabalho danado. Agora, é importante olhar para o todo pelo seguinte, se a gente errou um pouquinho na PEC, tem que errar muito menos nos projetos de lei, porque senão na hora de aplicar e praticar, aquela vontade, necessidade da gente reduzir a distorção não vai ser atendida. Então, já errou o suficiente na PEC, não pode errar mais nos PLs. Aí, Cristiano, eu não sei se a turma, você falou que vai ter briga, vai ter guerra. Só uma informação aqui, promulgação pode ser na quarta-feira, o Arthur Lira acabou de falar, pode ser na quarta-feira. Só antes de jogar para o Cristiano, eu queria só jogar para o Daniel. Desse passo a passo aqui, o governo, de alguma maneira, preparado, o Congresso preparado, se atentando a essa radicalização, vamos dizer assim, dessas disputas em torno da reforma, Daniel? Não, Caio, a gente tem um prazo ali que começa em 90 dias após a promulgação para o envio dos primeiros projetos de lei que vão regulamentar ali, por exemplo, a calibragem, vão fazer a calibragem do imposto sobre valor agregado, vão tratar dos regimes específicos ali de setores, tem banco, tem construção civil, tem muita coisa no meio. O governo, eu acho que foi muito feliz, a equipe econômica, em transferir muito da paternidade da reforma tributária para o Congresso. Se a gente não for olhar a fotografia, se a gente for olhar o filme todo, é impossível não dar o mérito para Bernard Api, que foi quem pensou em diversos momentos, tanto do lado do setor público quanto do lado do setor privado, na conceituação dessa reforma, em estruturar, na coluna vertebral, em tudo que saiu, acabou sendo aprovado hoje. Agora, o governo me parece que foi muito feliz em transferir a paternidade disso realmente para o Congresso e principalmente para Arthur Lira. Arthur Lira, eleito presidente da Câmara pela primeira vez, era uma pessoa afastada do mercado financeiro, afastado do setor privado, precisou de muito esforço ali para construir suas pontes. E culmina sua atuação, finalmente avalizado e ungido por todo o mercado com a aprovação da reforma tributária. Ele pode reivindicar como sua a aprovação no sentido de que foi ele quem mobilizou, quem fez todos os esforços, quem entregou. Então, a paternidade fica com o Congresso e representada por Arthur Lira, e o governo foi muito feliz, na minha opinião, em transferir isso para Arthur Lira. Agora tem uma dificuldade grande porque, com esses projetos de lei que vão regulamentar a reforma, não dá para simplesmente jogar a tarefa para o Congresso, vai ter que ter muito trabalho de coordenação e de articulação para não passar nenhuma aberração. Cristiano, o governo preparado para isso? Eu fico sempre com a impressão de que essa reforma é uma reforma do Congresso. Claro que teve o API, teve as concessões que o governo fez, né? Principalmente a ampliação do fundo, né? De 60 bilhões. Mas eu não via, assim, você não via o próprio presidente Lula defendendo a reforma, encampando a reforma nos discursos. Você não vê falando. Você viu o Haddad, mas eu tenho por mim que a paternidade principal, e tanto que é uma PEC originária do Congresso, né? Eu vi uma participação, Caio, fundamental do governo, que quando chamou, por exemplo, o governador de São Paulo para ir negociar a questão do Conselho Federativo, né? Aquilo ali destravou
deu um impulso bom e falou, opa, tanto é assim que houve uma reação muito forte dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao Tarcísio, porque o presidente Jair Bolsonaro é contra esse texto da reforma, né? E a gente viu isso pelo posicionamento também do PL, né? Agora, como apontou também o Daniel, essa reforma ela foi gestada lá no Congresso Nacional, até o API foi depois, mas agora a regulamentação dela, conforme prevê a própria emenda constitucional, terá que vir do Poder Executivo. E aí virá, muito obviamente, uma participação mais intensa e um envolvimento. Até porque também o Haddad ele dividiu um pouco essa questão da reforma tributária, onde ele deu mais atenção a essas medidas arrecadatórias, né? E a gente está falando aqui desses debates, dessas discussões em torno do processo legislativo, do governo encaminhar, mas esquece também que a gente tem um sistema de terceiro turno. Então, enquanto o Congresso Nacional estiver discutindo essa reforma, a gente eventualmente pode ter questionamentos no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade de determinados dispositivos dessa emenda constitucional. Eu acho que esse ponto é importante, mas talvez eu tenha um pouco menos temor do que vocês das leis complementares. Eu acho que o design da reforma está bem fechadinho na PEC e a gente precisa lembrar que a PEC endereça a extinção de todos os benefícios fiscais. Então, vamos dizer assim, a margem de manobra daqui para frente é muito baixa. Não acho que a reforma vai desandar na lei complementar, não. Agora, há muito detalhe que precisa ser enfrentado na lei complementar. Dou um exemplo rápido. Por exemplo, como a gente comentou, extingue esses benefícios fiscais. Os contribuintes que gozam de benefícios fiscais onerosos, isto é, aqueles que fizeram investimentos confiando na palavra do Estado, têm que ser reembolsados. E a PEC prevê essa indenização. Como ela vai se dar? A lei complementar tem que regular isso, né? Cara, eu queria só adicionar um ponto aí no que você falou sobre estar muito bem endereçada, é verdade. Agora, a gente viu, por exemplo, a CPMF era temporária e foi prorrogado. A desoneração da folha estava prevista para acabar agora, foi prorrogado também pelo Congresso Nacional. Então, quando a gente conversava aqui apontando alguns problemas que eventualmente a reforma pode trazer, inflação e tudo mais, ou eventualmente fechamento de determinadas empresas por conta de fim de benefício, eventualmente isso pode reverberar também no Congresso Nacional e eventualmente a gente ter prorrogação de um dispositivo ou de outro. Então esse tipo de coisa também é possível de acontecer lá no Legislativo. Isso acho que é até bastante possível, né? Você vê chance alta de judicialização? Não vejo. Eu acho que se a gente olhar a experiência mundial do IVA, muito pouco litígio. Você pode ter algum litígio aí numa fase inicial, uma discussãozinha sobre o escopo de determinada cláusula, mas não acho que vai haver judicialização. Sim. Mas aí o bichara vai ter que mudar de profissão, ué. Não, graças a Deus os advogados litigam e também prestam consultoria. Eu acho bacana essa brincadeira que o Daniel fez, porque esse é um debate que eu venho travando já há alguns anos, né? Porque toda distorção, ela gera uma resposta da atividade econômica, dos agentes econômicos, para lidar com ela. E isso, de alguma forma, cria nichos de mercado, né? Nós temos, por exemplo, a justiça trabalhista, que depois da reforma trabalhista, que jogou para baixo, né, completamente para baixo, a possibilidade de litígio trabalhista. O que vai acontecer com a justiça trabalhista, com todos os advogados, com toda a economia que foi criada em torno dela? Acho que o mesmo vale para a reforma tributária. Isso é uma história do Brasil, né? A história do Brasil é o seguinte: a distorção fica de um tamanho tão grande que a gente tem medo de corrigi-la, porque todo mundo já aprendeu a tomar decisão, a fazer decisão de alocação de capital, né, ou vai de alocação de capital a uma coisa muito menor em função da distorção e não da correção do sistema. Então, a minha expectativa positiva sobre a reforma é que, ao longo dos debates, por exemplo, das leis complementares, que pode gerar ali atrito, o Congresso e nós aqui, como a gente está fazendo hoje, a gente consiga reforçar na sociedade, nos empresários e tudo mais, a importância de não voltar atrás, a importância de não cair na tentação de gerar mais distorções. Então, a gente vai ficar falando aqui de todas as coisas ruins que o sistema tributário que nós tivemos até hoje promoveram no Brasil.